A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho algo poderoso para você ouvir hoje. Essa palavra é para você. Em janeiro, Deus me deu uma palavra para a igreja. Hoje eu entendo que não era só para a igreja que eu sou pastor, é para a igreja do Senhor. E a palavra dizia o seguinte, que Deus mudou o tempo e que seria um tempo de conquista, que era para a gente se preparar para isso. Que coisas que nós não tínhamos conquistado antes, que agora Deus nos daria como conquistas. Eu abracei essa palavra. Logo em seguida veio toda essa pandemia, essa praga do inferno. Até algumas pessoas perguntaram, pastor, mas é tempo de conquista, nós estamos perdendo coisas. Toda a palavra de Deus tem a ver com a eternidade. Lembra que Deus já julgou esse mundo. Esse mundo para Deus já não existe mais. Nem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então todas as vezes que Deus falar algo para você, ou para mim, ou para a igreja, é para a eternidade. Quando Deus muda o tempo, significa definir um propósito. E qual é o propósito? Conquista. Agora, olha o que a Bíblia fala de tempo e de propósito. Porque para todo propósito há tempo e modo. Se é um tempo, é um novo tempo, tempo de conquista, há um modo de conquista. Há um modo. Deus está falando aqui, para todo propósito tem um tempo para aquilo e tem uma forma de conquistar. Então, existe um modo. E eu quero falar desse modo. Porque você precisa conquistar, porque é o tempo para isso. Coisas que você não conquistava antes é para serem conquistadas agora. Agora não é tempo de perder, agora é tempo de conquistar. Quando você se converte, quando você aceita Jesus, você recebe algo chamado Espírito Santo de Deus. O que é o Espírito Santo? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Esse Espírito, na verdade, o que ele define? A sua identidade. É o Espírito Santo que define que você é filho de Deus. Então o Espírito Santo é um selo, é uma identidade que vai diferir você, filho de Deus, do mundo. Ninguém no mundo tem o Espírito Santo, mas todos no reino de Deus têm o Espírito Santo. Isso chama-se a presença de Deus. Então, ponto. Isso é a presença. Mas existe uma outra coisa chamada da presença manifesta de Deus. É quando esse Espírito que está aqui dentro, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, coisas acontecem. Sinais dessa presença manifesta de Deus. Prodígios. Os prodígios acontecem quando essa presença de Deus, quando esse Espírito que está aqui, ele se manifesta. Ele usa você e os sinais acontecem, os prodígios acontecem. Outro sinal, quando essa presença ela se manifesta na vida dele, ela transborda na vida dele, o que acontece é que normalmente essa pessoa ela abre mão de tudo e se consagra a Deus, porque é uma presença tão poderosa, você fica tão cheio, você fica tão transbordante que você não quer mais nada do mundo, você só pensa no Senhor e você se consagra a Deus. Tem muita gente que é filho de Deus e às vezes olha para alguém que se consagra completamente a Deus e ele não entende por quê. Eu quero te falar, é porque ele tem a presença de Deus como você, mas ele está transbordando, a presença está manifestando. E quando ela manifesta, você se consagra, você se santifica. Então, às vezes eu vejo filho de Deus, assim, depressão profunda. Evidente que existe a depressão por uma questão biológica na vida da pessoa, mas tem depressão que é tristeza pura. Então, ou seja, o cara tem o Espírito Santo? Tem, mas está faltando ela se manifestar. Por quê? Porque o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Então, eu tenho o Espírito Santo, mas não está transbordando, ela não está manifestando. Então, a alegria não vem. Isso significa que a pessoa está vivendo em tristeza desnecessariamente. Por quê? Porque a presença não manifestou. Tem pessoas que têm sentimentos ruins contra os outros, mágoa, ressentimento e tudo. Ele tem o Espírito Santo, mas não consegue perdoar. Por quê? Essa presença não manifestou. Quando a presença de Deus manifesta, todo mundo perdoa. Todo mundo pede perdão, todo mundo se arrepende do que fez, porque a presença manifesta de Deus transforma, ela é o poder de Deus, ela te faz rir, ela te faz chorar, ela traz paz, ela traz alegria. Coisas sobrenaturais acontecem quando a presença que está aqui dentro manifesta. Para que haja conquista, então você precisa da presença manifesta, não só da presença de Deus. Lembra, a presença de Deus é a sua identidade. A presença manifesta te torna um vencedor. Então não é vencedor aquele que não tem essa presença manifesta. Então eu e você, para esse tempo que Deus diz que é de conquista, eu e você precisamos dessa presença manifesta. Ela precisa fluir, ela precisa aparecer, ela precisa se manifestar à nossa volta. Vamos pegar o caso de Samuel. Samuel já servia a Deus, ele estava lá no tabernáculo servindo a Deus. Mas um dia Deus se manifesta, mas ele não conhecia a presença manifesta de Deus. Deus fala com ele e ele não sabia quem era. Ele correu lá pensando que era Eli.
Foi lá uma vez, duas, três, e ele entendeu e falou, olha, quando isso acontecer novamente, quando essa voz se manifestar, você fala, Senhor, que o teu servo ouve. Samuel foi, Deus se manifestou novamente, e a partir desse dia ele conheceu a presença manifesta de Deus, e por isso ele foi o homem de Deus que ele foi, porque a presença manifesta de Deus era constante na vida dele. Eu preciso disso, você precisa disso, e para esse tempo de conquista, eu e você, para sermos vencedores, precisamos dessa presença manifesta. Vou te dar um outro exemplo. A Bíblia diz que o dia que Davi foi ungido rei, ele recebeu a unção de óleo lá, através de Samuel, e imediatamente o Espírito Santo entrou nele. Então veja, a presença de Deus já estava nele? Já estava, mas ela foi se manifestando e ela foi crescendo, Ele antes nunca tinha matado um urso, muito menos um leão. A partir desse dia a presença se manifestou, ele matou um urso, ele matou um leão, matou um Golias, um gigante, porque a presença de Deus se manifestava. Passado anos, o que aconteceu com Davi? Ele se tornou rei sobre todo Israel. E o dia que ele se tornou rei, o que é que ele chamou todo Israel para fazer? Para trazer a Arca da Aliança. A Arca da Aliança não estava lá fazendo diferença no reino. Então Davi assumiu o reino geral, a hora que todo mundo aceitou ele como rei, foi para Jerusalém e ele chamou todo o povo e falou, vamos trazer a Arca da Aliança. Agora veja bem, o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é a presença manifesta de Deus, é aquela presença que as pessoas podem olhar, que as pessoas podem tocar, que as pessoas sabem que ela está ali. Davi já tinha a presença de Deus. Trazer a arca não era trazer a presença para a vida dele, porque ele já tinha. O que ele queria? Queria a presença manifesta em Israel. Ele queria que todo o povo visse a presença de Deus, que todo o povo pudesse tocar na presença de Deus. Tanto é que ele trouxe a arca e ele criou um novo tabernáculo. Os irmãos sabem, a Arca da Aliança, lá no tabernáculo de Moisés, ela ficava lá no Santíssimo, ninguém via, ninguém tinha acesso, ninguém podia entrar. Os irmãos sabem que Davi aponta para a graça divina. Davi fez o quê? Trouxe a arca, fez um outro tabernáculo, onde todas as pessoas podiam ver a arca. A palavra de Deus quer dizer com isso, que Davi queria a presença manifesta de Deus, para que todo mundo pudesse ver, para que todo mundo pudesse desfrutar dela, para que todo mundo pudesse sentir, Deus está aqui, Deus está agindo, os milagres estão acontecendo, olha aqui a presença de Deus. Por isso ele foi o melhor rei de Israel, por isso ele foi escolhido por Deus, como exemplo, por isso Jesus veio através dessa linhagem, porque Jesus é a presença manifesta de Deus. Davi foi um vencedor, a partir da hora que a arca veio, Davi venceu, Israel cresceu e só conquistou e prevaleceu. Na época de Davi, Israel nunca perdeu uma guerra. Sabe por quê? Porque a presença manifesta de Deus estava ali. Outros reis passaram que tinha a presença de Deus, mas não tinha a presença manifesta. Mas Davi tinha a presença de Deus e a presença manifesta. Por isso ele foi o vencedor que foi. Sabe, nesses dias é isso que Deus vai nos dar. Conquistas. No entanto, para que haja conquista, precisa ter essa presença manifesta. E eu quero, em nome de Jesus, orar por você, desafiar você, balançar você, acordar você, para que essa presença que está dormindo dentro de você se manifeste. Porque assim você vai ser um vencedor, assim você vai conquistar, assim você restaura sonhos, assim você, a sua família é transformada, a sua célula multiplica, o seu emprego avança, a sua empresa conquista. Assim as coisas vão acontecer, porque nada pode resistir à presença de Deus. Eu e você precisamos dela. É tempo de despertar a presença de Deus para que ela se manifeste na sua vida e à sua volta. Esse mundo não conhece a presença de Deus, por isso ele está dobrado diante dessa praga do inferno. Mas eu e você conhecemos, e com a presença de Deus nós vamos destruir isso. E você vai crescer, os dons vão manifestar, você vai avançar, você vai ser outra pessoa, vai conquistar e vai prevalecer. É tempo da presença de Deus que está dentro de você se manifestar. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você e eu quero orar por você agora sobre isso. Feche seus olhos onde você está e ora comigo. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que essa presença de Deus possa se manifestar na vida do meu irmão, a sua volta, que as pessoas possam olhar e ver o Senhor na vida deles, que eles possam ser tocados por essa presença, que eles podem ver os sinais, as maravilhas. Sim, Senhor, e que essa pessoa que está me vendo e ouvindo agora possa se consagrar completamente ao Senhor a partir da presença manifesta do Senhor, que ela se santifique, abrace o teu propósito, seja despertada em nome de Jesus. Eu quero abençoá-la agora em nome de Jesus Cristo.
Flua, Espírito Santo de Deus, flua a presença bendita em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Sabe, entenda, tempo mudou, tempo de conquista. E para conquistar, a presença precisa se manifestar. Que Deus te abençoe. Faça bom uso dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?